Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. O nosso carinho a você, o nosso abraço, pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Ultimamente temos falado sobre episódios importantes da vida de Chico Xavier. Uma vida fértil, extremamente fértil, repleta de ensinamentos para todos nós, lições espirituais, não apenas transmitidas pelos espíritos através de sua mediunidade, mas também pela sua exemplificação de vida, pela sua vivência, pelas suas mais diversificadas experiências, desde a mais tenra idade. Quando Chico Xavier completou 68 anos de mediunidade, no ano de 1995, nós publicamos pela editora Didier de Votuporanga este livro, este registro histórico. Chico Xavier, Mediunidade e Paz. E nós gostaríamos hoje de destacar o que ele nos contou. Um encontro comovente entre ele e um benfeitor espiritual de elevada hierarquia. Nós nos recordamos de que quando Chico nos contou esse episódio, ele foi às lágrimas, ele chorava o tempo todo contando esse episódio que nós intitulamos Chico e o Mensageiro do Senhor. Escrevemos aqui inicialmente: não nos cansaremos de repetir que a vida de Chico Xavier está repleta de fatos maravilhosos e lições edificantes. É mesmo uma pena que a sua humildade impeça-o de escrever a própria biografia, porquanto somente assim teríamos registrados, com a fidelidade desejada, acontecimentos que, infelizmente, acabarão se perdendo. E numa determinada noite, em que estávamos em sua casa, na companhia de Márcia, ele nos contou: há 21 anos atrás, estava atravessando um dos períodos mais difíceis da minha vida. Um companheiro muito querido havia nos deixado. Ele estava se referindo ao Dr. Valdo Vieira, companheiro de lides doutrinárias. Um companheiro muito querido havia nos deixado, e na soleira da porta de nossa casa eu meditava a sós. Naquele momento, se eu precisasse voltar à terra natal, não possuía 5 cruzeiros no bolso para o ônibus. As lágrimas me escorriam pelas faces, quando, em meio a uma luz muito intensa, surgiu-me aos olhos a figura de um mensageiro espiritual de elevada hierarquia, muito superior à condição de Emmanuel. Vejamos bem, esse mensageiro, segundo Chico, era muito superior à condição de Emmanuel.
Dizendo-me vir da parte do Senhor, ele começou a conversar comigo, interrogando. Vejamos que diálogo precioso. O mensageiro perguntou a ele da parte do Senhor. O Senhor solicita, lhe seja perguntado, se quando ele levou a sua mãe deste mundo, deixando-o órfão aos 5 anos de idade, você teve mágoa dele. Surpreso com a sublime visita, respondi que não. E o mensageiro prosseguiu, como se conhecesse detalhadamente cada trecho do caminho que eu havia percorrido até aquele exato momento. Quando o impediu de estudar, através daqueles que lhe dificultaram acesso aos bancos escolares, negando-lhe as oportunidades que sonhava, você teve mágoa do Senhor? Com o coração aos saltos, afirmei que não, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando ele permitiu que você ficasse órfão pela segunda vez, subtraindo de sua presença aquela que foi a sua segunda mãe, deixando-o com 12 crianças para sustentar com um reduzido salário, você teve mágoa do Senhor? Não, apressei-me a dizer, eu não poderia guardar mágoa alguma do Senhor. E o emissário celeste, sem qualquer pausa na voz, continuou discorrendo sobre os pontos mais delicados da minha existência atual, sempre repetindo a mesma questão. Quando perdeu a companhia de seu irmão José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina, ante o serviço a realizar, você teve mágoa do Senhor? Não. Chorei muito e ainda choro, mas não senti mágoa do Senhor. Quando, entre as flores que desabrochavam, no jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos, ali de lacerarem a alma, em forma de ingratidão e calúnia, você teve mágoa do Senhor? Não, repeti convicto, jamais tive mágoa do Senhor, a quem devo tudo que tenho e tudo o que sou. Quando ele afastou o casamento de seus planos de felicidade e realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Não, eu não posso me queixar de nada, pois tenho recebido bem mais que mereço. E agora, quando depois de tantos anos, dedicando-se integralmente ao Evangelho, vê-se abandonado por aquele em que repousavam as suas esperanças no entardecer da vida física, você sente mágoa do Senhor? Não, respondi em lágrimas, seja feita a vontade do Senhor. Estabeleceu-se então entre nós um silêncio que não ousei quebrar. Depois de rápidos segundos, como se estivesse comunicando-se telepaticamente com os planos da luz, o mensageiro concluiu: o Senhor manda dizer-lhe que doravante nada há de lhe faltar. Não tenha receios, porque ele providenciará tudo o que você necessitar para prosseguir servindo-o entre os homens na terra. Quando Chico terminou a emocionante narrativa, várias vezes interrompida pelos seus soluços, estabeleceu-se naquela sala humilde
um silêncio que não ousei quebrar. E sem maiores considerações de nossa parte, entregamos aos nossos irmãos mais esta pérola que colhemos na vida desse grande missionário dos tempos modernos, que sem dúvida alguma é Chico Xavier. É uma das histórias mais lindas que nós já tivemos oportunidade de ler e de ouvir diretamente do próprio Chico. Uma das histórias mais emocionantes, mais comoventes. Ele estava atravessando uma fase muito difícil. O companheiro de mediunidade, Valdo Vieira, tinha ido embora. Ele tinha ficado sozinho em Uberaba com as atividades mediúnicas e os labores na comunhão espírita cristã. E como ele disse, ele estava numa situação de extrema penúria. Se ele precisasse de 5 cruzeiros na época, né? De 5 cruzeiros no bolso, para voltar para Pedro Leopoldo, porque ele chegou em pensar em voltar para Pedro Leopoldo, onde estava a sua família, mas ele não dispunha de 5 cruzeiros no bolso. E foi naquele momento em que ele pôde ver esse espírito, segundo ele, muito superior à condição de Emanuel. Vejamos bem, aquela luz, aquele espírito que se apresentou a ele e começou a conversar com ele. Ele estava na soleira da porta da casa dele, ali na comunhão espírita cristã. Dentro do terreno da comunhão espírita cristã, havia uma pequena casa, como existe até hoje, onde o Chico residia. E ali ele começou a conversar com esse emissário. Longamente o emissário perguntando a ele: você teve mágoa do Senhor? E ele respondendo: não, nunca tive mágoa do Senhor. E o emissário perguntando. Depois o emissário se ausentou, como se estivesse telepaticamente, né, comunicando-se com os planos da luz, e disse a ele: olha, o Senhor manda dizer-lhe que doravante nada há de lhe faltar. E de fato, daquela data, daquele período em diante, nada mais faltou a Chico Xavier. Não faltou mais o necessário, porque surgiram amigos, começaram a aparecer amigos de todos os lados, de várias cidades, que vieram cooperar com ele em suas múltiplas atividades, em suas atividades assistenciais, sempre muito intensas, de socorro às famílias carentes, da cidade inteira, mas principalmente ali das imediações da comunhão espírita cristã, principalmente ali da periferia. Nunca mais faltou a ele o necessário. Eu me recordo que quando ele começou a receber aqueles títulos de cidadania, foram mais de 100, mais de uma centena de títulos de cidadão outorgados a ele. Cidadão paulistano, cidadão campineiro, cidadão carioca, cidadão mineiro, cidadão, enfim, de mais de uma centena de cidades. Ele sempre comparecia àquelas solenidades, muito bem vestido, sempre com um terno novo, um sapato novo, uma gravata nova, mas ele fazia questão de explicar para nós: eu vou vestido assim pela bondade de um amigo, pela generosidade de um amigo, que quer que eu vá representando bem a nossa doutrina. Então é ele que me doa o terno, a camisa, a gravata, os sapatos. Sempre que eu tenho que comparecer a uma solenidade assim,
ele é que faz questão que eu compareça com uma boa apresentação. Então essas histórias na vida de Chico Xavier são muito emocionantes, porque, como nós sabemos, Chico nunca ficou com um real, um tostão dos direitos autorais de suas obras, direitos sempre cedidos às editoras. As editoras, no máximo, sempre enviavam a ele, de maneira graciosa, alguns exemplares do livro que estava sendo lançado, não é? Fosse lançado pela Federação Espírita Brasileira, fosse lançado pelo ID de Araras ou pelo GEM, lá de São Bernardo do Campo, ou pelo Centro Espírita União, enfim, pelas mais diversas editoras. As editoras sempre enviavam a ele alguns exemplares do livro que estava sendo lançado. E esses exemplares ele encaminhava com a sua dedicatória aos amigos, aos diversos amigos que ele tinha pelo Brasil. E muito interessante, nós tivemos oportunidade de presenciar o fato diversas vezes. Ele tinha um nome e o sobrenome dos amigos, de todos os amigos, na memória. E também o endereço, inclusive o CEP, o código de endereçamento postal de cada cidade. Nós estávamos sempre com ele e ele sempre ali escrevendo naquele pacote o nome e o sobrenome, o endereço, o número da casa, o nome do bairro, o CEP, o nome da cidade, e eram dezenas e dezenas de amigos. E ele tinha todos esses endereços na memória. Ainda deste nosso livro, Chico Xavier, Mediunidade e Paz, repleto de lições comoventes a respeito de Chico Xavier, há um caso que foi registrado pela Márcia, a nossa esposa, um caso que ele nos contou sobre a água fluidificada. Muito interessante esse caso que ele nos contou, porque Chico, simultaneamente ao trabalho de psicografia, ele sempre desenvolvia um trabalho de assistência fraterna, desde Pedro Leopoldo, visitando os bairros, a periferia, as pessoas que moravam na zona rural ou debaixo da ponte, visitando as famílias necessitadas, aquelas mães com muitos filhos, e ele sempre procurava levar alguma coisa, mas ele nem sempre tinha o que levar. Às vezes ele levava muito pouco, porque ele podia levar o que ganhava, porque ele trabalhava, ganhava pouco, família numerosa, ele precisava cuidar da família. Os recursos materiais eram escassos e a peregrinação era realizada através de esforço e muita abnegação. Chegou, porém, um dia em que não se tinha nada para levar àqueles irmãos. Então, num determinado dia, o dia da visita, Chico contou que não tinha nada para levar naquele dia. Ele sentia-se aflito, pois eram inúmeras as mulheres e crianças que aguardavam aquele encontro. Filhos da necessidade reuniam-se para receber alguma dádiva daquele pequeno grupo do Luiz Gonzaga. Em Pedro Leopoldo ele frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Que fazer? Indagava Chico a si mesmo. E buscou a força da oração. Ao abrir os olhos, ele viu um painel luminoso com os seguintes dizeres: eu não vos deixarei órfãos. Então ele estava em casa, antes de sair ele orou, estava triste, não tinha nada para levar, mas quando ele abriu os olhos, orando, depois ele abriu os olhos, ele leu num painel luminoso
as palavras de Jesus: eu não vos deixarei órfãos. Uma esperança renasceu em seu coração. Ele iria sim ao encontro daqueles irmãos e levaria algumas garrafas com água fluidificada, pois era a dádiva que dispunha no momento para oferecer. Era o que ele tinha, levar água fluidificada. Encerrada a prece com aquela pequena multidão de favelados, ele explicou a todos que a água representava o alimento que os espíritos haviam colocado para cada um. Então lhe disse ao pessoal: olha, hoje nós só pudemos trazer água, mas nesta água os espíritos amigos colocaram o alimento que cada um necessita. E todos beberam a água fluidificada com muita fé e também com muita alegria em seus corações. De repente, veja o que aconteceu. De repente, estaciona um caminhão próximo de onde eles se encontravam reunidos. Eles estavam debaixo de uma ponte, a estrada passava lá em cima, e eles perceberam que um caminhão parou, estacionou. E um homem começou a perguntar se alguém conhecia Chico Xavier. O motorista desceu e começou: quem que é Chico Xavier? Alguém conhece Chico Xavier? Este se apresenta e o motorista do caminhão lhe diz que foi encarregado por um casal de fazer a entrega ao médium de 1 tonelada de alimentos. Vejamos bem, naquele exato momento, um casal amigo, talvez de São Paulo, não está aqui, não está registrado de onde era o casal, nem o nome do casal, mas aquele motorista estacionou o caminhão naquele exato momento e começou a perguntar por Chico Xavier. Ele disse: sou eu. Olha, tem 1 tonelada de alimentos aqui que um casal mandou entregar. Alegria geral. Naquele mesmo instante, o veículo é descarregado e realiza-se farta distribuição de gêneros alimentícios àquele povo que vibra de emoção e contentamento. Chico radiante recorda-se da frase que vira no painel luminoso que lhe apresentara a visão acima da porta de seu quarto: eu não vos deixarei órfãos. Palavras de Jesus Cristo: eu não vos deixarei órfãos. E de fato, não estamos órfãos. Jesus não nos abandona através de seus emissários, de seus mensageiros, encarnados e desencarnados. Ele está sempre conosco. Quando nós nos dispomos a trabalhar em nome dele, quando nos dispomos a trabalhar com boa vontade, com carinho, com dedicação, nós sempre somos socorridos. Por exemplo, nós temos aqui em Uberaba o Lar Espírita Pedro e Paulo. O Lar Espírita Pedro e Paulo existe há quase 35 anos. Graças a Deus, nunca nada nos faltou, nem para os nossos velhinhos e nem para atender as pessoas que todos os dias nos batem às portas, porque Jesus tem amigos espalhados por toda parte e esses amigos sempre nos socorrem. Então, o nosso carinho, o nosso abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.